Amém. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja Deus. Estamos diante do soberano, do dono de todas as coisas. Não há 1 centímetro, 1 milímetro, algo nessa terra que o Senhor não diga que pertence a Ele. Louvado seja Deus. Irmãos, abra sua Bíblia comigo em Neemias capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 5 até o 11. Esse texto é o momento em que Neemias recebe algumas notícias não agradáveis. Ele recebe notícias de que a sua cidade está em ruínas, com os portões e portas queimados. E ele se coloca diante de Deus, em contrição, pedindo perdão por ele e pelo povo, reconhecendo o que eles fizeram, pedindo também que o Senhor o abençoe. E esse é o momento do culto em que nós também vamos a Deus em oração, para que Deus possa nos perdoar, para que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, como até aqui tem tido. Neemias capítulo 1, dos versículos 5 até o 11, diz assim: E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Vamos orar ao nosso Deus. Queria chamar o pastor Norival, que vai pregar a palavra de Deus a nós. Vamos orar pelo pastor, pedir a Deus que o abençoe. Nosso Deus, muito obrigado por nos permitir sermos expostos mais uma vez à sua palavra, como fomos pela manhã. Somos ricamente abençoados, ó Deus, por ouvirmos a sua palavra. Clamamos, Senhor, para que nós não sejamos apenas ouvintes, mas que possamos também ser praticantes, ó Deus, fervorosos da sua palavra. Pedimos que o Senhor use o pastor Norival nessa noite para falar ao nosso coração, que o Senhor o direcione, e que a sua palavra, Deus, encontre morada em nossas vidas, que a gente, Deus, possa sair daqui, ó Deus, meditando na sua palavra, confrontados por ela, Deus, e buscar no Senhor as mudanças necessárias que possivelmente o Senhor nos apontará nessa noite. Deus amado, que o Senhor possa usar teu servo e dê a ele tranquilidade e sabedoria, e que a exposição da sua palavra, Deus, seja clara para a sua glória e que possamos ouvir e receber em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Mais uma vez, boa noite. O Senhor continue nos abençoando e nos dando a boa direção dEle para as nossas vidas. Nós precisamos. Irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 17. Vou fazer apenas uma pequena introdução da oração de Jesus, porque nós vamos ter um intervalo. Eu sei que nas próximas duas pregações minhas aqui não será no Evangelho de João, por já ter avisado a igreja. Vamos trabalhar a questão voltada bem assim, direcionada para a família, para as nossas vidas, né? Diante de Deus, nossas famílias nas próximas semanas. E eu sei que a partir de agosto estaremos já entrando na carta aos Tessalonicenses, todos nós, presbitério, pregando uma mesma carta. Então, a gente vai, pequena parada, né, no que estávamos fazendo, estaremos em Tessalonicenses. Portanto, fazer essa introdução, para a gente pensar um pouquinho sobre esse texto. Ele é muito importante
para a nossa meditação, nosso crescimento. Eu separei do verso 1 ao 3, mas na verdade esse texto ele vai até o 5. Se a gente for separar as orações de Jesus, a primeira parte aí que ele ora, né, pedindo que Deus o glorifique, vai do verso 1 até o 5. Vamos ler até o 5 e nós vamos caminhando nesse texto aí, pensando no que Jesus pode nos ensinar a partir daí. Depois, então, João 17, a partir do verso 1. Depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica teu filho, para que também o filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, algumas traduções, todos os povos, todas as nações, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. E eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Se a gente for pensar no Evangelho de João, nós viemos caminhando lá desde o princípio. Eu lembro da introdução também que nós fizemos. João escreve esse quarto evangelho, ele já com certeza bem idoso, né? O João já com certa idade, possivelmente em Éfeso. A igreja já está vivendo, né, inicialmente, né, ela está como uma igreja organizada, existente. Já acontece na igreja as coisas que normalmente nós vemos hoje, não é igual hoje, mas que a gente já percebe hoje, né? Então, as ordenanças bíblicas, elas eram praticadas. João também, além de tudo isso, uma igreja que já está existindo e vivendo como igreja, já olhando para as Escrituras, para os Evangelhos como única regra de fé e de prática, ele também vai percebendo dentro da igreja a presença, obviamente, de heresias, né? Se a gente pensar que João escreve esse Evangelho lá por volta do ano 80 em diante, né? Não dá para a gente cravar, mas a partir lá do ano 80 ele vai ser o último evangelho assim, a ser escrito. Então João ele percebe muitas coisas dentro da igreja, filosofias grega, religiosidade romana, falsos profetas, tudo está presente dentro da igreja. João está vivendo essas coisas, especialmente ali também na igreja em Éfeso. Ele vai iniciar lá o evangelho falando do Logos, né, de Deus, a palavra de Deus, e ele está fazendo, quando ele usa essa expressão, ele está fazendo de fato um confronto com o que a filosofia grega pregava, né, sobre a palavra. E após falar então de João Batista, bem lá no comecinho, ele vai então João vai focalizar naquele que é o Senhor da centralidade, é a centralidade do evangelho, o Senhor da mensagem. Ele vai focalizar de fato em Jesus Cristo, o Deus encarnado, que por causa do seu amor ele veio até nós. É nisso que João quer chegar. Todo o começo ali ele está introduzindo, de fato, falando e apontando para o Senhor Jesus Cristo, mesmo quando ele está usando, né, a pessoa de João Batista. Aliás, João, né, vai ser aquele que vai olhar para Jesus e vai apontar para Jesus. A gente imagina João, meus irmãos, nos nossos dias, tantos líderes, né, que trabalham com interesses. João era esse homem que, se ele quisesse começar uma igreja como se começa hoje, ele já começaria muito grande, porque as pessoas gostavam de João. Mas ele faz o quê? É aquele lá, ó. É aquele lá, eu não sou digno. E aquele é o Senhor. É aquele que veio, aquele que é o Messias. Então, até o capítulo 11, ele vai destacar os milagres, né, alguns milagres, não todos, e o propósito desses milagres é que as pessoas conhecessem, e conhecendo e vendo os milagres, eles pudessem crer em Jesus como o Messias enviado por Deus. E conhecendo o Messias e crendo no Messias, eles tivessem a vida eterna. João não escreve, não aponta os milagres tão somente para enaltecer a pessoa de Cristo, mas ele deseja que através dos milagres de Jesus as pessoas pudessem crer em Jesus Cristo. E crendo em Jesus, eles pudessem ter a vida eterna. É o que ele vai falar lá no capítulo 20, né, o propósito do Evangelho. Então, desde o final ali, capítulo 11, quando ele faz o último milagre com Lázaro,
As pessoas, o capítulo 12 vai dizer que eles não creram, né? Afirma lá que os ouvintes ouviram, viram, mas não creram. Se pegar 12:37 é bem enfático, aponta que de fato as pessoas não creram. Ele passa então agora dessa vida pública para a intimidade dos seus discípulos. A partir do capítulo 13, ele vai focar no ensino e no direcionamento da sua palavra, da sua mensagem, do seu ensino para os seus discípulos. Do 13, na verdade, em diante, vai encerrar aqui no 17, nós vemos o princípio dele. A partir do verso 18 já começa com Jesus sendo preso e levado a julgamento. Mas nesse período, a partir do capítulo 13, ele anuncia diversas verdades proféticas, coisas que aconteceriam em tempos próximos, por esses dias e por aquelas horas, mas que eles só compreenderiam plenamente após a morte de Jesus. Jesus deixa isso muito claro. Vocês vão entender isso melhor depois que tudo isso acontecer, que estava muito breve, e com a vinda do Espírito Santo. Aliás, o capítulo 16, ele vai falar do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo de uma forma magnífica. E essa vinda do Espírito Santo que vai ajudá-los a compreender, né, todas as coisas que Jesus lhes havia ensinado. Basta a gente pensar em nós mesmos, né? Se não for o Espírito Santo nos abençoar com o esclarecimento da palavra, das coisas de Deus, nós estaríamos de fato perdidos. Ele, inclusive, nos leva até Deus. Então, eles seriam revelados pela vinda e presença do Espírito Santo. De uma forma cronológica, então, meus irmãos, desse capítulo 13 até o 17, nós estamos na última semana de Jesus Cristo aqui na Terra. Especificamente agora, 17, está nas últimas horas de Jesus na Terra, para ser preso agora e ser levado à presença de Deus. O que ele está fazendo agora é usando esse tempo de uma forma que só Jesus sabe como usá-lo, para que os seus discípulos pudessem ouvir, compreender, ouvir as coisas que faltavam eles ouvirem dentro do plano de Deus, né, e do Senhor Jesus Cristo, para que eles pudessem, a partir daí, ter a sua fé revigorada. É interessante, né, porque as coisas que vão acontecer, elas são terríveis. Você imagina um líder cuidando de um grupo de pessoas, esse líder é preso, ele é morto de uma forma cruel, e da pior forma possível, da forma que humilha, né, os liderados, porque a morte de cruz era uma morte terrível, e aí ele é preso, mas depois disso, esses homens se tornam grandes homens nas mãos de Deus, corajosos, né, firmes nos seus propósitos, por causa de quê? Então eles vão se lembrar, o Espírito Santo vai lembrá-los, eles vão ser fortalecidos nas promessas do próprio Cristo. Então, depois que ele discursa aos seus discípulos, que é assim que ele começa o verso 1 do capítulo 17, né, depois de falar essas coisas, ele estava falando aos seus discípulos, ele agora termina esse diálogo e não fará mais nada com eles, né? Aqui vai terminar o diálogo com os seus discípulos, senão só depois da ressurreição que ele voltará a encontrar os seus discípulos. Agora encerrou-se tudo, né, depois dessas coisas. Depois, então, de assim falar, ele falar aos discípulos, Jesus conversa agora com quem? Ele vai falar com Deus. É o último momento de Jesus, no meio deles ali, e agora ele vai orar a Deus Pai. Em alguns momentos outros, né, passado, ele diz que essa hora ainda não havia chegado. Vários textos anteriores, ele vai falar isso para os discípulos, essa hora não chegou ainda, o meu tempo ainda não chegou. Capítulo 2, lá no capítulo 7 e muitos outros. Mas agora, Jesus sabia que havia chegado a tal hora, né, a hora H, ela havia chegado, Deus lhe revelara isso em algum momento, e esse era o tempo apontado por Deus antes mesmo da fundação do mundo. Ele está falando de coisas, meus irmãos, que nenhum homem ali podia imaginar. Eles ouviram algumas vezes Jesus falando disso, mas ele não poderia imaginar essa coisa tão cruel, e ao mesmo tempo o Senhor Jesus está revelando algo tão terrível que aconteceria com ele, né? Eles não desejariam isso, muito menos poderiam imaginar que o Senhor Jesus, né, passaria por essas coisas. E a hora que chegou é justamente o momento que envolve a prisão de Jesus, ele está falando disso, a sua prisão, né, a sua sequente crucificação, além do seu julgamento, crucificação,
o sepultamento e a exaltação de Cristo por Deus Pai. Jesus faz apenas um pedido. Que pedido ele faz? Que Deus o glorifique. É isso que ele está pedindo aqui do 1 ao 5. Que Deus o glorifique, para que ele, Jesus Cristo, também possa glorificar a Deus Pai. Então ele está pedindo, Senhor, me glorifique, porque na verdade está tudo ligado. O que Deus está fazendo neste momento, através de Cristo e em Cristo, Deus estaria glorificando a Cristo, mas Deus seria glorificado também. Glorificar tem a ver com honrar, dignificar, exaltar, louvar, celebrar. Uma expressão muito boa para definir esse glorificar é cobrir de esplendor. É um momento bom, é um momento esperado, um grande momento está para acontecer, quando Jesus está dizendo assim, glorifica-me, ó Pai. Mas, ironicamente, a glória que Jesus pede a Deus Pai, para que ele seja coberto de esplendor, está relacionado com a sua morte, e obviamente na sequência com a sua ressurreição, trazendo novamente a vida, e Deus recebendo posteriormente ele na morada eterna. Jesus pede a Deus que reverta aquele esvaziamento acarretado por sua encarnação. Ele se faz homem, ele deixa a glória onde ele estava, ele fala isso nos versos 4 e 5. Ele fala que ele estava com o Pai, ele tinha todo esse esplendor da glória de Deus, da glória eterna, ele participava com Deus Pai, de todo esse momento da criação. Então ele pede que reverta esse esvaziamento e o restaure ao esplendor que ele possuía desde o princípio, antes mesmo que o mundo existisse. Eu estava lendo esse texto, eu estava pensando também na nossa condição anterior à queda. Deus nos fez perfeitos. E eu fiquei pensando nisso, meus irmãos. Eu fiquei pensando nisso mesmo, como que... Hoje eu estava falando na classe, né, de novos membros, que, olha, nós estamos falando de santificação. Isso tem a ver conosco aqui, pecadores. Pessoas regeneradas, porque a santificação ela vem depois da regeneração, mas pessoas pecadoras. E talvez, ainda falei com eles, talvez você pense e pergunte, por que que Deus não nos isenta e nos completa totalmente dessa situação pecaminosa e nos liberta disso? Mas é isso de fato que Deus já fez e vai um dia completar e concretizar em nós. Por enquanto nós estamos nesse mundo e todo o mundo está caído por causa do pecado. Mas vai acontecer o dia que nós também seremos glorificados. Nós seremos glorificados. A Bíblia diz isso. Seremos transformados e de fato poderemos estar para sempre com o nosso Deus. E Jesus, meus irmãos, ele está falando de algo real, ele morre de fato. Ele fica sem vida por 3 dias, mas Deus o vivifica, dá vida novamente a Cristo. É isso que ele está falando. Quando ele fala de glória, por isso que eu usei a expressão ironia, porque ele não está falando de sentar num trono bonito, me livra desse mal, ou pelo menos dessa dor. Não. Ele está falando glorifica. E glorificar, que ela se consuma com Cristo chegando ao céu, passa primeiramente pela dor e a humilhação ali da cruz do Calvário. Eles estavam juntos nesse propósito, tanto Cristo quanto Deus, propósito de restauração de almas que passava pela cruz, porque se nós hoje adoramos a Deus como servos de Deus, é porque Cristo, Deus e Cristo, trabalhou para a nossa redenção, ela se consuma em Cristo Jesus. Jesus morre e ele é sepultado, e nessa humilhação ele é trazido novamente à vida
por Deus e depois ele é elevado aos céus. O Filho, após isso, também concluiria a sua glorificação do Pai, ou seja, após a glorificação do Filho, a glorificação do Pai estava nesse acontecimento também. O Pai seria glorificado quando Jesus findaria sua missão de redenção da alma do homem pecador, de maneira perfeita, numa obediência plena a Deus, ele sem pecado e completando toda a determinação eterna de Deus Pai. Tudo isso por causa de mim e de você. Tudo isso ele fez, diz a palavra de Deus, porque ele nos amou. Ninguém é capaz de amar assim, senão Deus. Então é dupla glória. Glorifica o Filho e o Pai também vai ser glorificado em tudo isso. A Bíblia nos ensina que glorificar a Deus é a nossa missão primária. Pega Efésios capítulo 1, versos 5 e 6, lá diz isso de forma clara, e outros textos. A resposta à primeira pergunta do breve catecismo de Westminster, e esse catecismo, meus irmãos, ele é de 1647. A resposta lá é: o homem foi criado para glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. A glória de Deus estava na mira, na obra de Cristo, mas nós somos chamados também a glorificar a Deus no nosso modo de viver, porque nós fomos chamados para perto de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Uma forma indispensável de glorificar é permitir que Ele seja percebido em nossa prática de vida, quando nos declaramos como cristãos. É nossa adoração sincera, honrando a Deus tal qual como Ele é, ou como Ele deseja ser adorado e glorificado. Mas Jesus honrou o Pai, e depois o Pai vai honrá-lo. Na verdade, o Pai o honra por todo o tempo, e honra no final. Os discípulos, eles vão presenciar essa subida de Jesus, completando tudo aquilo que Ele falou para eles. Eles vão ver Jesus subindo ao céu e voltando para o lugar de onde Ele veio, ou onde Ele estava na eternidade. No pedido então de Jesus, a que o Pai o glorificasse através da consumação da obra de redenção, concedendo-lhe vida após a morte, Jesus vai lembrar um precedente aí no verso 2, ou seja, assim como lhe deste autoridade ao Filho, sobre toda a carne, todos os povos, toda a humanidade, para que dê a vida eterna a todos aquele que lhe tens dado. Sim, Deus, o Criador e provedor eterno da redenção, Ele proveu Jesus, o Filho, Ele proveu com autoridade e poder sobre todos os povos, a fim de que a sua morte na cruz, como Cordeiro de Deus, como diz João Batista, anuncia João Batista, sem pecado, Ele, Jesus Cristo, nessa obra de redenção, Ele premiasse com a vida eterna todo aquele que nele cresce, enviados a Ele por Deus Pai. E a Bíblia é muito clara quanto a isso. Deus envia as pessoas até Cristo. Então a obra, ela se completaria na glorificação do Pai e também do Filho. Assim, se a ressurreição realizada por Deus, na ressurreição realizada por Deus, Jesus, por sua vez, estaria glorificando a Deus Pai, concluindo com o êxito todo esse mandato redentivo, que foi anunciado eternamente, profetizado em toda a Bíblia, começando lá em Gênesis 3,15, onde Deus fala da redenção, logo após a queda. Aqui, meus irmãos, Paulo fala dessa redenção ofertada por Cristo, aqui no Romanos capítulo 1, eu achei muito interessante a gente ver como que ele
trata nessa redenção operada por Cristo na vida dos homens, ele diz assim, alguns versículos apenas, a partir do verso 1 do capítulo 1, ele diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Escrituras, nas Santas Escrituras, acerca do seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele recebemos graça e apostolado por causa do seu nome, a fim de conduzir todos os gentios para a obediência da fé. Jesus, então, lembra que o significado da vida eterna na vida dos que creem e somente nele pode ser encontrado. Então, ele vai falar assim, e a vida eterna é essa. Ele vai explicar. Mas essa vida eterna só pode ser encontrada no Senhor Jesus Cristo. Ele faz, então, uma amarração perfeita no verso 3, que vai envolver tudo isso, ou seja, a ação misericordiosa de Deus diante de um mundo caído. Então, é necessário que conheçam-no como único Deus verdadeiro. Essa, meus irmãos, é a mensagem do Antigo Testamento. Conhecer a Deus era o Shema, conhecer a Deus como único. O Senhor é único. Só o Senhor é Deus, não há outro Deus. Jesus está dizendo isso. E os judeus precisavam ver em Jesus a pessoa de Deus. E eles não viram. Também a missão redentora de Cristo. Então, conhecer a Deus como único, Deus verdadeiro, mas também a missão redentora de Cristo, enviado por Deus. Ele diz, reconheçam a Cristo enviado pelo Pai, por Deus. As promessas, meus irmãos, sobre isso estão amplamente anunciadas, comunicadas nas Escrituras Sagradas. Todos tiveram acesso às promessas de Deus, que se cumpriram plenamente em Jesus Cristo. Agora ele está orando a Deus para a sua volta. É como que se a obra que ainda não foi concluída já estivesse concluída, e ele voltando para a presença de Deus Pai, para a glória que ele teve desde o princípio, na eternidade com o Pai. Não há então possibilidade de alcançar a vida eterna baseado em apenas uma pessoa da Trindade. Eles trabalham, todos trabalham, Deus trabalhando e Cristo sendo o sacrifício perfeito de Deus ali na cruz. Quando alguém crê para a salvação de sua alma, ele está declarando sua fé clara e genuína ao único Deus que criou o céu e a terra, que criou todas as coisas existentes a partir do nada, e que fez o homem à sua imagem, conforme também a sua semelhança. Declara sua fé também no Filho de Deus, coeterno com Deus e o Espírito Santo, que encarnou-se, Cristo, e veio para libertar o pecador do seu pecado e lhe conceder vida eterna. A gente precisa compreender, né, a Trindade operando. Aqui no capítulo 17, Jesus não está trabalhando mais ou focando mais a pessoa do Espírito Santo, mas no capítulo 16, meus irmãos, ele deixa muito claro a pessoa do Espírito Santo como o Consolador que veio, né, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Assim, todos que creem reconhecem Deus como Senhor, Jesus como Salvador e também o Espírito Santo como o Consolador que trabalha os nossos corações e nos aponta para Cristo e Deus. No capítulo 3:16, lá, bem no começo do Evangelho de João, a gente encontra lá a verdade de que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho único, para que todos aqueles que Ele cria não pereçam, mas tenha a vida eterna. Movido por seu amor, Ele envia seu Filho vem e morre por nós e completa a obra que nós mais precisávamos, essa mediação por causa do nosso pecado. Estávamos todos condenados, mas Deus nos amou ao ponto de enviar seu Filho para morrer por nós. Não crer então em Jesus era um grande problema no meio dos judeus. Se você ler João desde o começo, você vai perceber isso de uma forma muito clara. E eu falei agora há pouco
né, no capítulo 12, a conclusão depois dos milagres é que eles não creram. Esse também era um grande problema dos próprios líderes dos judeus. Eles não associavam de forma alguma a divindade de Cristo, a relação de Cristo com Deus. E é triste isso, né, meus irmãos? É como se as pessoas tivessem Deus diante de si, mas não crescem, desprezassem Deus. Então ele fala no verso 3, conhecer Deus. Conhecer aqui não se reduz a um conhecimento puramente intelectual, porque muita gente conhece Deus intelectualmente, mas é muito maior do que isso. A ideia de conhecer é relacionar-se, acarreta numa comunhão, numa intimidade, em confiança e fé. Conhecer Deus, então, é muito mais do que a gente ouvir falar de Deus e ter Deus apenas na nossa intelectualidade. É relacionar-se com Deus, e Deus nos chama para esse tipo de relacionamento. Assim, conhecer a Deus e conhecer a Cristo é ser transformado e dessa forma ser introduzido em uma nova vida, selados pelo Espírito Santo. Vida esta que jamais poderia ser experimentada de qualquer outra forma, senão por meio de Cristo. Senão não tem sentido. Senão nós não estamos conhecendo a Deus. Quando nós conhecemos a Cristo, nós conhecemos também a Deus. E nós, inclusive, conhecemos também o Espírito Santo. É amar a Deus sendo amado por Ele e, em resposta, amando uns aos outros dentro desse plano horizontal que é a igreja. Então, se a igreja ama, é porque, de fato, Deus nos ama e nós amamos a Deus. Passamos, então, a glorificar a Deus e nos alegramos nele para sempre. Não é alguma coisa, meus irmãos, construída por nós mesmos, é algo construído por Deus em nós. Talvez para algumas pessoas, se falar amar a Deus, seja uma coisa muito distante, porque ela vai dizer que ama a Deus, mas ela tem uma porção de coisa que ela ama primeiro que Deus, até no seu viver diário demonstra isso. Então percebam que nós somos chamados então para glorificar a Deus em tudo o que nós fazemos. Então, todas as nossas formas de vida que possa existir, nós somos chamados também a glorificar a Deus. Onde nós nos encontramos em tudo isso, nesse processo pós-redentivo que Deus fez por nós, toda essa obra de redenção, esse chamamento de Deus para próximo dele, quando Deus quebra toda aquela cerca que as pessoas não podiam se aproximar porque morriam, porque Deus é santo e o homem pecador, e ele então chama Cristo, e Cristo vem e morre por nós, quebra a barreira, rasga-se o véu, e nós nos aproximamos do nosso Criador e podemos adorá-lo, porque Ele nos amou e nos trouxe para perto dEle. Estar perto de Deus, de fato, meus irmãos, é maravilhoso. É maravilhoso, precisamos aprender muito sobre isso. Eu falo por mim mesmo. Onde nós nos encontramos? Jesus, então, Ele está dizendo que a vida eterna é crer em Deus como o único Deus verdadeiro, é crer em Jesus Cristo, Ele mesmo, a quem Deus enviou para que tenham vida eterna. Então, passa por crer, e Deus opera tudo isso em nós jamais temos qualquer tipo de ação sobre esses planos eternos de Deus. É interessante, né? Nós não temos ação sobre isso, não há mérito nenhum nosso, em toda essa obra de Deus em nosso favor, em tudo isso que Deus faz, que Deus opera, nós não temos nenhuma ação. Ou nós cremos e temos a vida eterna, ou partimos para a eternidade sem crer. É assim a vida do homem. Se não cremos, se não olhamos para Gênesis, e se nós não olhamos para Deus como Criador de todas as coisas, aquele que dirige, comanda, que faz, que provê, aquele que aplica juízo. Se nós não entendermos isso, se o homem não entende isso, ele não olha para Deus como provedor da salvação, sim, ele está condenado também eternamente. Se cremos, glorificamos a Deus e somos por Ele honrados com a salvação da nossa alma, mas nada do que fazemos ou deixamos de fazer
mudará os planos eternos de Deus. Interessante que Deus fez tudo isso na eternidade, não conseguimos nem imaginar quanto tempo faz isso. E elas se cumprem. Eu estava lendo pela segunda vez, mas eu li semana passada o livro de Esther, agora a gente estava lendo quase que boa parte dele, por causa de uma devocional que a gente faz lá. E a gente vai lembrar de quem? Quando se lembra de Amã. Mas um homem mau, intensamente mau, tem que pensar, ele não é pouco mau, ele era orgulhoso, cheio de ódio no coração. E ele queria matar o povo de Deus. Aí a gente vai lembrar que isso aconteceu lá atrás, lá no princípio, quando o povo estava vindo para Canaã. Este povo de Amã, eles lutaram contra o povo de Deus. E Deus fez uma promessa de extinção deste povo. Eu estou falando isso porque quem é Deus? Que não se esquece das nossas beneficências, mas também não se esquece do juízo que Ele promete sobre os que lutam contra Ele. Esse é Deus, o Deus que, na sua promessa eterna, Ele envia seu Filho, para que seu Filho o glorifique, e para que o Filho seja glorificado por Ele, no final de tudo isso. Então Ele glorifica o Filho, e o Filho o glorifica no ato de obediência plena, cumprir o propósito de Deus em salvar e redimir o homem pecador, trazendo-o de volta para Deus. A nós, então, terminando, cabe-nos tão somente entendermos o propósito para o qual nós fomos criados também. Glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Isso é algo, meus irmãos, intenso. Não é de momentos. Não é de momentos. Eu fico pensando nessas coisas. Ela é maravilhosa porque você glorifica a Deus de tantas maneiras, mas é intenso, é o tempo todo. Eu estou falando de nós, homens pecadores que somos. Nossas falas, nossas visões, nossos pensamentos. E isso passa pela regeneração, novo nascimento e assim por diante. Toda vez que um homem ou toda vez que uma mulher deixa de crer em Cristo por mais um dia, ou seja, até um minuto, ou até mesmo um segundo, está correndo risco eterno de vida. Portanto, Deus nos chama para glorificá-lo. Honremos a Deus, meus irmãos, com nossa forma de viver, nosso chamado eletivo de Deus para servi-lo, para adorá-lo, para glorificá-lo e para nós nos alegrarmos nele. Termos todo o contentamento que nós precisamos, que o mundo não tem. Termos tudo isso unicamente em Deus. Cristo fez isso. Ele foi obediente em tudo e sem pecado. Portanto, agora ele só fala com Deus: glorifica-me, ó Pai. Para que Pai também fosse glorificado no fechamento de tudo. Sua morte na cruz pelo pecado, seu sepultamento, sua ressurreição e ascensão ao céu. Nós estamos nesse caminho também, de um dia, para a glória de Deus, sermos glorificados plenamente, não mais nesse corpo de pecado. Que Deus nos ajude, que Deus nos sustente. Senhor, muito obrigado por nos amar, meu Pai. Obrigado porque esse amor, ó Deus, envolveu a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que veio, Deus, a esse mundo e morreu, Pai, por nós. Ali no nosso lugar, Ele deu a sua vida sem pecado, por nós pecadores e injustos, e nos destes vida, ó Deus. Ó Pai amado, pelo poder do Teu Santo Espírito, ajuda-nos, Senhor Deus, a glorificá-lo também, a nos alegrarmos no Senhor, Pai querido, plenamente, a não buscarmos, ó Deus, fora de Ti, qualquer tipo de distração, de coisas, ó Deus, que possa ser um agrado temporário, mas que desagrada ao Senhor. Então, meu Deus, ajuda-nos a nos alegrarmos plenamente em Ti. O Senhor nós possamos encontrar, ó Deus, tudo que nós mais precisamos, desde a salvação, ó Deus, até mesmo o nosso serviço ao Senhor,
Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus oramos. Amém.